Então, quando eu falo que eu vou escolher em 2024 dar foco nessa área, não quer dizer que eu vou deixar as outras de lado. Até parece. Até parece. Você acha que eu vou deixar finanças de lado, saúde de lado, família de lado? Jamais. Jamais vou deixar isso de lado. Quando eu coloco que a minha área de foco vai ser trabalho e carreira, significa que eu vou olhar com mais atenção para essa área. Eu vou procurar implementar projetos relacionados a essa área e dar mais atenção a ela. Esse que é o negócio, tá bom? E o que fazer, então, quando a gente escolhe dar foco em uma área, né? Eu vou trazer aqui um modelo de planejamento que vai servir para vocês aplicarem para todas as áreas da vida de vocês. E que, por favor, prestem atenção que é muito importante. Muito importante. Isso aqui faz toda a diferença na vida, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês. Eu sei que pirâmide é um nome terrível, a gente não achou um nome melhor ainda, então eu vou ficar pirâmide por hora, mas vocês vão entender por quê. A pirâmide é o seguinte, a pirâmide representa uma série de camadas da nossa vida. E onde você está agora é a sua rotina. Ou seja, aqui no meio da pirâmide, né, são as diversas áreas da sua vida, como a gente viu, finanças, saúde, estudos, trabalho, blá, blá, blá. Toda vez que você, olha só, presta atenção, anota isso, por favor. Toda vez que você não dá nota 10 para uma área da sua vida, significa que você tem coisas nela que você quer ou precisa resolver. Isso é fundamental. Quando você dá uma nota 10, significa que a área está de boas. É só manter de boas. Mas quando você não dá nota 10, é porque tem alguma coisa ali que você tem que resolver, certo? Todas essas coisas que você quer ou precisa resolver podem ser o seu foco para esse ano, podem ser projetos. Isso em diferentes áreas, mas ainda mais na área que você escolheu para dar foco. Então, se você escolheu para dar foco, por exemplo, saúde, e você não deu nota 10 na sua avaliação de satisfação para essa área, a recomendação é que você faça uma lista de tudo o que tem que acontecer esse ano para você dar nota 10 para essa área no final do ano. Esse é o resumo. O que tem que acontecer? Tá? E você pode fazer esse mesmo exercício para todas as outras áreas? Claro que pode, mas a grande questão é que o nosso tempo é limitado, a gente não consegue resolver tudo de uma vez. Então, você vai escolher uma área para dar prioridade. Prioridade significa o que vem primeiro e não só a única coisa. Você pode ter 27 coisas e fazer as 27, mas tem uma que vem antes. Isso é prioridade. Então, quando você escolhe uma área da sua vida, você está dizendo que você vai focar primeiro nessa e depois nas outras. E olha só que interessante. Eu fico muito orgulhosa disso aqui, que é, se você der nota 10 para uma área da sua vida e você sentir que, além do lugar onde você está nessa área, você pode ir além, muito provavelmente você tem objetivos nessa área. Então, às vezes você fala assim, não, finanças eu organizei, esse ano eu foquei, tenho minha reserva de emergência, estou guardando dinheiro, reduzi meus gastos, tá ok. Mas eu quero ter tanto de dinheiro investido, eu quero, de repente, comprar um apartamento para mim, eu quero fazer tal coisa que envolve dinheiro. Então, veja, mesmo que você dê 10 para uma área, pode ser que você almeje chegar em outro lugar. Ou seja, toda vez que você quer ir para cima dessa área, você tem um objetivo. Quando você tem coisas para resolver, você vai para baixo dessa área, que são os projetos para o ano, na pirâmide. Aqui, ó. Trazendo aqui o desenho do que eu acabei de falar, tá bom? Então, você tem aí no meio onde você está agora, a sua rotina, as áreas da sua vida. Se você tem coisas para resolver, provavelmente você tem projetos, atividades, tarefas. Se está tudo bem, talvez você queira almejar objetivos de curto, médio e longo prazo para cada uma das áreas. Está aqui a pirâmide desenhadinha para vocês. Longo prazo significam objetivos de vida, ou seja, aqueles objetivos que podem levar uma vida para você conquistar. Aqueles objetivos que quando você fechar os olhos pela última vez, você olha para trás e você fala, eu fiz. Os objetivos de médio prazo são objetivos de construção. Lembre-se sempre dessa palavra. Que você está construindo finanças, você está construindo um estilo de vida, você está construindo carreira, você está construindo família, você está se construindo em certas habilidades. Tudo que for construção é médio prazo. Curto prazo são cenários. Então, você está em um cenário hoje na sua vida, em até 2 anos, você pode estar em um cenário diferente. Qual seria esse cenário? Isso é o curto prazo. O que a gente tem como meio basilar aqui são as áreas da vida, que são as áreas nunca têm fim.
Então, finanças, espiritualidade, a gente sempre cuida disso, sabe? Então, quando alguém me fala assim, eu quero organizar minhas finanças, tá, perfeito. Queremos organizar não só as finanças, como saúde, estudos, família, tudo, todas as áreas da vida. Mas o que especificamente você quer organizar em finanças? Porque é provável que quando você fala que você quer organizar suas finanças, você tem projetos aí dentro. E esses projetos são coisas que você quer concluir em até um ano. Problemas que você quer resolver, habilidades que você quer desenvolver, questões diversas que você quer resolver, projetos a concluir até um ano. E a partir da definição desses projetos, a gente vai pensar no planejamento do ano em si, para trimestres, meses e semanas, tá? Como a gente vai ver na sequência. Vamos pegar um exemplo para finanças? Então, imagina só que você tenha falado assim, minha área de foco para 2024 é finanças. Beleza. Então, você pode pensar assim que seu objetivo de vida para finanças é construir uma independência financeira para a vida. Tipo, isso é uma coisa que você quer fazer para a vida. Em algum momento você quer que isso seja feito. Se você parar para pensar em médio prazo, uma construção de médio prazo, seja em uma década, ou depende muito da sua idade, né? Então, assim, o médio prazo pode ser 5 a 15 anos, depende muito da sua idade. Se você for mais novinho, né, o médio prazo pode ser até 15 anos. Se você for mais velho, pode ser até 5 anos. Use o bom senso, tá bom? E você pode pensar, então, que a médio prazo você quer comprar uma casa, ou você quer ter X mil dinheiros investidos, tá? Podem ser bons objetivos de médio prazo. Aí suponhamos que você tenha, então, como objetivo de médio prazo comprar uma casa. Vamos colocar assim. Em até 5 anos ou em até 10 anos eu quero comprar um imóvel para mim. Como que você traz isso para mais perto de você? E aí o que a gente está falando é, qual que é o recorte de curto prazo dentro desse objetivo de médio prazo? Então, se eu tenho como objetivo de médio prazo comprar uma casa, porque esse objetivo de médio prazo contribui com o de longo prazo, que é construir independência financeira, o que eu consigo fazer em até 2 anos? E essa é uma pergunta importante, porque vai depender das suas circunstâncias de vida, do que você já tem, do que você pode fazer. E aí você vai se perguntar, em até 2 anos, o que eu quero que seja verdade com relação a esse comprar uma casa? E aí você pode falar, poxa, em até 2 anos eu espero ter até, pelo menos, né, 30% do valor da casa investido, guardado, enfim, para eu poder, sei lá, dar uma entrada se eu quiser entrar num financiamento. Se você quiser guardar mais, você pode guardar mais, mas pelo menos os 30% para dar entrada. Aí você pode falar, eu tenho certeza que sempre tem alguém que fala assim no chat, com o que eu ganho, jamais que eu consigo em 10 anos dar 30% de entrada. Gente, não é sobre o valor aqui, entendeu? É sobre o raciocínio que você vai aplicar no seu planejamento. Se você tem um planejamento de vida, de médio prazo, aí você vai trazer para o que você consegue fazer em até 2 anos, entende? Quando eu planejei a minha transição de carreira anos atrás, para mim era uma construção de médio prazo, que levaria uns 5 anos. E eu levei 2 anos. Então, você pode estimar que vai levar mais tempo e levar menos tempo. Por quê? Porque quando você se coloca num planejamento para alcançar alguma coisa, muita coisa começa a acontecer. Você fica mais focado também, tem várias questões envolvidas. Porque quando a gente pensa no futuro, não é sobre viver o futuro só quando o futuro acontecer, mas é em como esse futuro impacta quem a gente é hoje. Então, eu tenho certeza que se você está comprometido com esse objetivo de ter 30% do valor para investir no financiamento de uma casa em até 2 anos, isso vai impactar a maneira como você faz suas comprinhas na Shein, por exemplo. Eu não estou julgando ninguém, eu faço minhas comprinhas também. Mas você pode pensar assim, poxa, em vez de comprar um monte de coisa sem pensar, eu posso pegar uma parte desse dinheiro e guardar, porque eu tenho um objetivo aqui que eu quero alcançar em até 2 anos, e eu sei que se eu não guardar, eu não vou alcançar, sabe? Então, esse é o valor de pensar no futuro. Agora, veja que a gente tem uma flechinha aqui dividindo, né, o ano, porque é onde a gente está falando do planejamento do ano. Porque a gente tem o planejamento dos nossos objetivos de curto, médio e longo prazo, e esses objetivos vão impactar no nosso planejamento do ano. Por quê? Porque, como a gente falou lá no início, todo planejamento faz parte de um planejamento maior. Quando a gente fala no planejamento do ano, esse planejamento do ano faz parte de um planejamento maior. Se você fizer essa reflexão para todas as áreas da sua vida, para os objetivos de curto, médio e longo prazo, você vai conseguir chegar nos seus projetos para o ano de uma maneira muito mais fácil e clara. Porque a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você consegue pensar, ok, o que eu consigo fazer com relação a isso este ano?
Então, suponhamos que você queira em até 2 anos ter 30% do valor da casa investidos, esse é um objetivo de curto prazo. O seu projeto para o ano pode ser implementar uma cartela variada de investimentos. Ou não, pode ser que você queira implementar um investimento X que vai acumular esse valor em até 2 anos. Não importa o nome do projeto, não importa o que você vai fazer, importa o raciocínio do como. É tipo, o que você consegue fazer em um ano? Esse é o lance. Então, assim, com relação... em até 2 anos eu quero ter o valor da entrada da casa. O que eu posso fazer este ano com relação a isso? Aí você vai pensar, eu vou vender meu carro, eu vou guardar não sei quantos dinheiros por ano, eu vou ter uma cartela X variada de investimentos. Aí você vai escolher, entendeu? O que faz mais sentido para sua vida. Aqui é só um exemplo. E aí, a partir do momento que você tiver o seu projeto ou os seus projetos para o ano, você pode planejar um pouquinho mais como vai ser o seu ano em questão. Por exemplo, você pode dividir o seu ano em 4 pedaços. Em vez de ser um ano inteiro, você divide em 4 pedaços, que representam os trimestres. Então, você fala assim, tá, se em um ano eu quero implementar uma cartela variada de investimentos, no primeiro trimestre eu quero criar uma reserva de emergência no Tesouro Direto. Exemplo, tá? Você pode definir, então, quais são as entregas de cada trimestre, as 4 entregas para esse projeto. Esse é um exemplo só. Uma vez que você tem esse planejamento de cada trimestre para todos os seus projetos, aí você vai planejar os seus meses. Então, suponhamos que você tenha colocado que para o primeiro trimestre do ano você queira criar sua reserva de emergência no Tesouro Direto. E aí você fala, tá, para auxiliar nessa reserva de emergência, então minha prioridade para o mês de janeiro vai ser vender tudo que eu puder da minha casa, da minha vida, tudo. Não vai sair vendendo coisa dos outros, hein? Coisa sua, hein? Coisa que você pode vender. Você fala assim, tudo que eu puder vender, eu vou vender em janeiro, vou colocar as coisas para venda, e aí tudo que eu vender, eu vou colocar nesse investimento. Essa é a minha prioridade para janeiro. Então, isso já entra no seu planejamento do mês, por exemplo, assim como outros recortes que você vai fazer para outros projetos. A gente está pegando um exemplo aqui de um projeto, mas você pode fazer esse mesmo recorte de prioridades para o mês para cada um dos seus projetos do ano. E aí, veja só que legal. Quando você for planejar a sua semana, e aqui eu vou falar porque eu entendo que para algumas pessoas isso já esteja claro, mas para outras pessoas talvez não esteja claro. Aqui o que a gente está representando são vários planejamentos. A gente vai ter planejamento de vida, de década, de 2 anos, de ano, trimestre, mês, semana e dia. Então, por exemplo, o planejamento do dia eu vou fazer todos os dias, certo? Planejamento da semana eu vou fazer toda semana. Planejamento do mês, todo mês. Trimestre, todo trimestre. Ano, todo ano e por aí vai. O que a gente está fazendo agora é um planejamento do ano. E eu estou fazendo uma explicação geral de como você faz esse planejamento para depois do ano. Então, uma vez que você tem as suas prioridades do mês muito claras, quando você for planejar a sua semana, você consegue olhar para cada uma dessas prioridades e falar qual é o meu foco essa semana para essa prioridade. E aí você pode falar, tá, se a minha prioridade em janeiro é colocar coisas para vender na internet, o meu foco essa semana vai ser tirar a foto das coisas para vender, por exemplo. Você pode escolher outra coisa aqui. E aí, no seu dia a dia, você vai organizar tudo isso aqui da semana numa lista. E aí, no dia a dia, você vai escolher nessa lista o que faz mais sentido que você faça naquele dia, de acordo com as suas prioridades, de acordo com a sua disponibilidade.